Boa noite. Boa noite. Que o amor de Deus, nosso Pai, que Jesus bondoso, nosso irmão maior, possa nos envolver, que nós possamos ter momentos de estudo da doutrina, sempre agradável, sempre um momento de reflexão, um momento em que nós, de alguma forma, contrastamos com a imediatidade da vida, né? As questões de ordem material, que sempre chamam mais imediatamente a nossa atenção, e nesse momento é um momento em que a gente pode refletir sobre questões espirituais, pensar um pouco mais a respeito de ideias e de conceitos que muitas vezes a gente, no dia a dia, na prática, na vida cotidiana, a gente acaba não trabalhando. E hoje é muito interessante, o tema está na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, envolvendo a encarnação dos espíritos, especificamente a parte do objetivo da encarnação e da alma. E começando sobre essa questão da encarnação e da reencarnação, eu busquei pensar em algumas situações, principalmente voltadas ao Evangelho de Jesus, em que há colocações, não só o Evangelho de Jesus, Novo Testamento como um todo, existem colocações que muitas vezes são feitas e utilizadas contrariamente à ideia da reencarnação. A gente, na doutrina espírita, muitas vezes a gente pega os textos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente a parte, capítulo 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e ali a gente vê a passagem de Nicodemos, a gente vê as passagens que falam sobre Elias, né? E existem algumas outras passagens, não só a de Nicodemos também tem uma questão ali de interpretação, que às vezes se utiliza essa interpretação não favoravelmente à ideia da reencarnação, mas se utiliza até de forma contrária, e a gente vai tentar ver se consegue falar alguma coisa desse tipo. Mas existem outras passagens do Evangelho que a gente não encontra dentro do contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que também muitas vezes são utilizadas como uma forma de se contrapor à ideia da reencarnação. Então, uma situação, uma passagem do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 13, em que Jesus foi curar um cego de nascença e realizando a cura, os discípulos perguntaram para ele: mestre, por que ele está cego? Foi ele que pecou ou foram os pais deles que pecaram, os pais dele que pecaram? E aí a resposta de Jesus disse que não foi nem os pais dele, nem ele, né? E que isso foi feito para que se manifestassem nele as obras de Deus. E aí a colocação que muitas vezes se faz fora do contexto da doutrina espírita é a seguinte: ora, os discípulos perguntaram diretamente a Jesus se aquela cegueira era derivada de alguma coisa que ele havia feito no passado, né? Foi ele que pecou, nasceu assim, né? Naturalmente está se referindo a uma existência passada, alguma encarnação passada. E Jesus, de forma direta, diz que não foi nada que ele fez no passado, não. Assim aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus, né? E aí se coloca dessa forma que Jesus, nesse ponto, teria negado a ideia da reencarnação. O primeiro ponto que já se coloca aí, de imediato, é que se os discípulos perguntaram se aquele companheiro havia pecado em encarnação passada, é que a concepção do pensamento a respeito da reencarnação já existia naquela época, né? Existia, a gente vê no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trabalhando muito a ideia da ressurreição, e nós encontramos no Livro dos Espíritos, na quarta parte do Livro dos Espíritos, também Kardec falando, e os Espíritos respondendo a perguntas de Kardec sobre a ressurreição da carne. E essa palavra ressurreição como sendo uma palavra utilizada com inúmeras acepções, né? Como a gente também vai ver dentro do tema de hoje, a palavra alma também é utilizada
com muitas acepções. Então a ideia da ressurreição ia desde aquela situação lá de Lázaro, né, que havia morrido, estava há dias, né, morto, e de repente Jesus foi lá e o ressuscitou, trouxe de volta à vida, né, aquilo que nós na doutrina espírita entendemos que na verdade não é possível, né, alguém que já morreu e já entrou em processo de degeneração chegar e reagrupar de novo todas as moléculas, e mais do que isso, né, um espírito que se afastou, num corpo que não está em funcionamento, e voltar a viver, né? O que aconteceu com Lázaro, a doutrina espírita nos explica que ele estava ali envolvido num fenômeno de letargia. Lá na Gênesis, Kardec aborda bem essa questão. Então, a ressurreição, a palavra ressurreição era muito utilizada, né? O próprio Paulo, falando de Jesus, quando Jesus apareceu aos discípulos, foi uma aparição de Jesus aos discípulos, né? Naquela situação ali em que Tomé não estava, estavam todos os outros discípulos, mas Tomé não estava, e aí Jesus apareceu. Depois Jesus apareceu de novo, já com Tomé presente, né? Falando aquela história: Tomé, coloca a mão nas minhas chagas, veja que eu estou aqui, né? Em outras situações, ele aparecendo para os discípulos na estrada de Emaús, ou então quando ele falou para os discípulos na barca para jogarem a rede para um lado, que iam pegar peixe, porque eles estavam jogando e não estavam pegando peixe nenhum. Então essas diversas situações em que Jesus apareceu aos discípulos, e Paulo de Tarso disse que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e a nossa fé. Cadê utilizando a palavra de ressurreição até por essa questão de manifestação e de aparição de Jesus, que aconteceu por várias vezes. Então essa palavra ressurreição era muito utilizada, inclusive utilizada dentro da ideia da reencarnação, né? Então esse questionamento dos discípulos de Jesus até passa por esse ponto. Mas o que é interessante aqui é a gente associar essa colocação de Jesus com uma questão do Livro dos Espíritos, que é a primeira questão objeto do estudo de hoje, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o objetivo da encarnação. E aí os espíritos respondem: Deus impõe aos espíritos a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Então, em primeiro lugar, ali a colocação dos espíritos superiores, dizendo a palavra forte, mas é a realidade, né? Se nós analisarmos até a própria concepção, o próprio conceito, o esboço filosófico da própria doutrina espírita, nós vamos perceber que nós fomos criados simples e ignorantes e passamos por um processo reencarnatório, e todos os espíritos passam por isso. Então, de fato, é uma imposição, né? Só que essa imposição, muitas vezes, nessa imposição é contado o livre-arbítrio do espírito, e pode fazer com que essa próxima encarnação, demore um pouco mais, ou aconteça mais cedo, de acordo com determinadas características e vivências desse espírito, né? Então, Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer com que os espíritos cheguem à perfeição. Na questão 133, os espíritos superiores dizem a Kardec o seguinte: os espíritos foram criados simples e ignorantes. Eles foram criados numa situação primitiva, sem conhecimento, sem experiências, sem vivências, e ao longo das encarnações, nos diz a questão 132, Deus tem como objetivo para esses espíritos que eles cheguem à perfeição. E aí os espíritos superiores falam o seguinte: para uns a encarnação é expiação, para outros é uma missão. Então, uma pessoa pode nascer cego e não estar espiando, não estar sofrendo uma consequência de um ato passado, sei lá, ocasionou a cegueira de alguém. Ele pode não ter feito isso, né?
pode não ter usado os olhos de uma forma viciosa a ponto de gerar um mal grave para que ele viesse a reencarnar sem os olhos? Será que uma pessoa, todas as pessoas que nascem sem a visão, e a gente estava ouvindo a Yara falando sobre os companheiros com deficiência, uma pessoa que nasce com deficiência, né? Será que essa pessoa que nasce nesse tipo de situação necessariamente está expiando um erro passado? Todos os casos, nós podemos afirmar categoricamente que todos os casos são assim? Será que alguns não estão nascendo dessa forma, talvez até por uma situação de missão? Eu me recordo de um caso do livro Céu e Inferno, que eu lembro de já ter mencionado aqui uma época atrás, que é o menino do número 4, que era um jovem, né, quase criança, ainda muito novo, que tinha deformações imensas, a perna chegando ao pescoço, e ali tem a descrição lá no livro Céu e Inferno de toda a situação de dor que ele estava, abandonado num hospital. Os familiares nem iam procurá-lo, nem estavam ali interessados nele de forma alguma, e ele naquela situação de dor, de sofrimento, e o médico vendo nele uma inteligência brilhante, um rapaz muito inteligente e cativante. O médico começou a dar atenção, conversava com ele. Um dia o rapaz disse assim: olha, doutor, não tem mais daquele remédio que o senhor me dá para aliviar a minha dor? E aí o médico disse: eu já dei quanto eu podia dar. Se eu der uma quantidade maior, corre risco, você vai ter risco de morte. E aí o médico ainda concluiu: é porque você está sofrendo muito, né? A dor é muito grande. Aí ele disse: não, é verdade, doutor, a dor é grande sim, mas é que quando eu tomo remédio, eu não fico gemendo e fazendo barulho e incomodando as outras pessoas que estão na enfermaria comigo, em situação de dor, de sofrimento. Quer dizer, a preocupação daquele espírito passando por um processo de dor tão grande, né, de abandono, era a preocupação com as pessoas que estavam ali ao seu redor, naquele ambiente, também em situação de sofrimento, e não apenas com a dor dele, que já era gravíssima. E aí, depois que desencarnou, ele dando aquela comunicação mediúnica, ele falando que uma das coisas que ele teve naquela encarnação como objetivo era mostrar para as pessoas que era possível reencarnar e sofrer sem se lamentar, sem se rebelar, porque a dor dele, o abandono era completo, a dor era imensa, e ele pôde reencarnar nessa situação, não se revoltou e conseguiu suportar aquela situação de dor, né, de uma forma muito digna, né? E com isso a gente percebe que existem situações que às vezes a pessoa pode já nascer naquela situação de sofrimento, e não necessariamente essa situação ser originada por um ato do passado, mas pode ser, como disse lá Jesus, que não foi ele, nem seus pais, lá do século de nascença, mas foi assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, era um espírito que nasceu naquela situação de dor com uma missão, com algo diferente, para que em determinado momento da vida, suportando aquela dor do jeito que ele estava suportando, chegasse à situação em que Jesus pudesse realizar aquele ato de cura e dessa forma se manifestassem naquele companheiro as obras de Deus. Então, uma explicação clara. Jesus não estava falando, em momento nenhum a gente pega a mensagem, Jesus não estava falando que não existe reencarnação. Fala, ao contrário, né? Ao contrário, porque na verdade toda a questão envolvida ali estava demonstrando uma crença na reencarnação. Tanto que a crença na reencarnação
existiu durante vários séculos, muitos séculos. No próprio seio da igreja se acreditava na reencarnação. Consta que prevaleceu até o ano de 553 depois de Cristo, no Concílio de Constantinopla. Toda a história que está por detrás disso diz respeito à esposa de Justiniano, Teodora, que era uma pessoa do povo e que de repente conseguiu alçar-se à condição de esposa do imperador, e para que apagasse todas as relações que ela tinha com o seu passado lá de pobreza, ela teria mandado matar 500 pessoas que eram conhecidas dela. E depois disso, para que ela não viesse a reencarnar e ter que expiar essas faltas, ela começou a atuar junto a Justiniano para que se realizasse ali um concílio e a reencarnação fosse banida. E foi exatamente isso que acabou acontecendo. No ano 553, houve o famoso concílio de Constantinopla e foi retirada ali a concepção da reencarnação da própria Bíblia. Bem, então, uma outra passagem que eu trouxe aqui para a gente pensar, que outros companheiros às vezes utilizam também, contrariamente à ideia da reencarnação e existente lá no Novo Testamento, é uma passagem de Paulo, a famosa Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, muitos disseram que teria sido apócrifa, que não teria sido Paulo que escreveu. A gente tem revelação na doutrina espírita de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Paulo Estevam, dizendo que foi Paulo realmente que escreveu num momento de intensa emoção, né? Então ele escreveu diferente, realmente o estilo estava diferente, né? Mas ali ele estava em contato com a espiritualidade superior, sempre esteve, mas estava ali de uma forma diferente, com uma emoção à flor da pele, e ele então escreveu essa epístola aos Hebreus. Então nessa epístola aos Hebreus diz o seguinte: assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, e depois disso o juízo. Então diz o seguinte, Paulo diz o seguinte: aos homens está ordenado morrer uma vez só. Os homens só morrem uma vez, disse Paulo. Então Paulo é contrário à reencarnação, é o que se argumenta. Ora, só pode morrer uma vez, não há reencarnação. Mas Paulo, em primeiro lugar, Paulo está certíssimo. Os homens só morrem uma vez. Em segundo lugar, isso não tem nada a ver de contrário à ideia da reencarnação. Na concepção pauliana, na concepção de Paulo, o que é o homem? É exatamente o que a doutrina espírita fala a respeito do homem. O homem é espírito, o homem é corpo e o homem é perispírito. Mas Paulo falava de perispírito? Falava. Ele não chamava de perispírito, né? Perispírito foi um termo criado por Kardec. Mas ele falava de corpo espiritual. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Disse Paulo: se há corpo natural, há também corpo espiritual. É a frase dele, né? É ele mesmo que escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Então, ele já tratava disso. Tratava do espírito, tratava do corpo e tratava do corpo espiritual, que é exatamente o perispírito. Então, o homem é composto de corpo, espírito, perispírito. A inteligência, o ser, é o espírito. Nós somos o espírito, né? Nós somos espíritos, já trazendo ali que nosso querido Eurípides, né, e o pessoal, os trabalhadores lá de Sacramento falam, né, nós somos espíritos.
a inteligência, mas o homem, a ideia homem e a palavra homem, dentro da ótica da doutrina espírita, envolve corpo, perispírito e espírito. Envolvem os três. E esses três, nesse contexto, só morrem uma vez. Eu, espírito imortal, não morro, porque eu reencarno, o espírito não morre. Mas eu, espírito encarnado num corpo, eu vou ter a morte no meu corpo, certamente, como homem, como ser humano. A morte só ocorre verdadeiramente uma única vez. Então, aqui na questão 134, na questão 135 do Livro dos Espíritos, Kardec nos coloca exatamente essa questão do homem ser um homem trino, né? Na 135 ele fala expressamente no item A, quando fala que existe o corpo, que é o elemento material, o espírito, que é o elemento espiritual, e existe lá o elo entre os dois, que é um elemento semimaterial. Então, corpo, alma e o princípio intermediário, que é exatamente o perispírito. Então, disse Paulo, o homem só morre uma vez. E realmente, o homem só morre uma vez. O espírito não morre nunca. O corpo só morre uma vez. O corpo só morre uma vez, né? Depois a gente se une ao outro corpo, e esse outro corpo morre uma vez também. Não morre mais de um, porque se morrer mais de uma, morrer significa que morreu, voltou no mesmo corpo. Então aí é a ressurreição que a ciência, né, com certeza demonstra que não há a possibilidade das moléculas e átomos que se desagregaram e se espalharam pelo espaço, de repente juntar tudo de novo, e ainda o espírito está ali junto para poder dar vida àquele corpo. Mas nós encontramos, além dessas passagens, eu estava comentando sobre aquela passagem lá de Nicodemos, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, quando Jesus fala expressamente que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas ainda voltando àquela questão de Paulo, Paulo demonstra em determinadas situações claramente a vivência espiritual e a separação da alma e do corpo. Ele, certa vez, ele disse o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Mas ele ouviu palavras inefáveis que não é dado ao homem repetir. Então, ele diz que conheceu, isso foi também na carta aos Coríntios. Vou aqui dizer aos irmãos claramente aqui qual é a carta, só para registrar isso. 1 Coríntios, não, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Então, ele disse que há 14 anos havia sido arrebatado. Conhecia um homem que havia sido arrebatado. Que homem é esse, né? Que ele conheceu, que havia sido arrebatado ao terceiro céu. Quando fala terceiro céu, é porque existia aquela concepção, né, de primeiro céu, o céu das nuvens, né? O segundo céu, o céu das estrelas, e o terceiro céu, onde fica Deus, lá em cima, lá no alto. Então tinha essa concepção de três céus. E quem é esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu nessa carta aos Coríntios? E também existe a revelação da doutrina espírita que esse homem era o próprio Paulo de Tarso, que em determinado momento se afastou. Emmanuel fala isso pela psicografia do Chico, que ele se afastou do corpo físico e se elevou a uma região da espiritualidade superior. Depois de toda aquela situação, Emmanuel narra bem esse fato,
foi aquela situação em que Paulo, a gente sabe, teve aquela perseguição inicial aos cristãos, e depois ele foi perseguir um determinado cristão, que era o cristão que havia convertido a Abigail, a noiva dele. Ele foi perseguir lá esse cristão, Ananias, né? Recebeu cartas de autorização, ele era o doutor da lei, e iria a Damasco para perseguir o Ananias. E foi. Depois, no caminho de Damasco, a gente sabe da história, né? Ele teve a visão de Jesus, e lá naquele contato ele começou a chorar, perdeu a visão, parou de enxergar por determinado momento. E Jesus fala, a gente conhece o diálogo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra o aguilhão. E aí ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus falou: entra em Damasco e lá te será dito o que deves fazer. E ele então entrou em Damasco, foi na pensão da rua direita, e lá permaneceu por um tempo. E depois de um tempo, quem é que apareceu para curar Saulo, que estava cego ali, foi exatamente o Ananias, que ele tinha ido lá para perseguir. E Saulo voltou a enxergar, foi lá encontrar o seu antigo mestre, Gamaliel, e Gamaliel conseguiu um trabalho para ele no Tear, no deserto, na região de Palmira. Ele permaneceu no Tear durante 3 anos, lá com Áquila e Prisca, fazendo projetos de divulgar o Evangelho de Jesus, estudando os pergaminhos, porque Áquila e Prisca eram cristãos, e as anotações de Levi estavam ali estudando, e fazendo projetos de divulgar a mensagem de Jesus em Roma, e depois conseguiram concretizar. E ali, estudando durante 3 anos, ele resolveu sair lá do deserto, daquele trabalho que ele estava realizando, foi para Jerusalém. Em Jerusalém teve aquela situação lá na igreja do caminho, em que os companheiros que foram perseguidos por ele levou Estevão, né, a ser apedrejado. Os companheiros ficaram desconfiados dele. E aí Barnabé teve contato com ele, viu que a intenção dele parecia ser boa e tudo. E aí ele foi acolhido, mas ele resolveu ir para a cidade natal dele, cidade de Tarso. Chegando lá, encontrou com o pai dele, que também não recebeu bem, ao contrário, recebeu mal, né? E aí ele, naquela situação toda, depois de ter conversado com o pai e ter sido expulso, ele foi para os arredores da cidade de Tarso, e lá começou a meditar na vida dele, começou a meditar na vida de Jesus, começou a ver todas as dificuldades que ele estava sofrendo, toda a rejeição que ele estava passando naquele momento, seja a dificuldade inicial na igreja do caminho, em Jerusalém, seja com o pai dele, com os familiares, todas as incompreensões. Ali ele deitou meio sonolento, quase ali dormindo, e de repente ele foi se vendo, e foi subindo, e de repente chegou numa situação, numa região mais elevada, e se viu à frente da sua vítima, Estevão, né? E se viu à frente de Abigail, a noiva amada, que também havia desencarnado. E lá ele teve visões, né? E ouviu palavras inefáveis, né? Que não é dado ao homem conhecer. Mas Emmanuel fala alguma coisa a respeito dessas palavras inefáveis e alguns ensinamentos de Abigail. Algumas palavras de Abigail, ela deu 4 palavras que é um roteiro de vida para ele: ama, trabalha, espera, perdoa, falando ali para ele como ele deveria agir diante de todas aquelas situações que ele estava vivenciando. Então, é um exemplo prático e claro, né? Não chega a ser exatamente de Paulo falando a respeito da reencarnação, né? Mas um exemplo claro, prático, de Paulo vivenciando toda essa questão do corpo, do espírito, do perispírito, separado do corpo físico, e entrando em contato lá com as esferas superiores, né? Então essa concepção do homem trino, da questão 135 e 135A, é exatamente essa concepção trabalhada por
por Paulo e é trabalhada pela doutrina espírita. Bem, então eu estava falando de Nicodemos, né, aquela situação lá em que Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta a Jesus: mas como isso pode acontecer? Poderá um homem, depois de grande, entrar novamente no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E como a reencarnação era uma crença comum e aceita, né, na época, Jesus perguntou para Nicodemos: mas como? És mestre em Israel, desconheceis essas coisas? Né? Ele era mestre em Israel, não sabia disso. Né? E aí Jesus fala: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Né? Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Então quem não renascer da água e do Espírito, né? E aí nos diz a doutrina espírita, Kardec interpretando esse texto, quando ele fala água, quando Jesus fala água, está falando do princípio da vida material. Quem não renasce da vida material e do espírito, é a ideia clara a respeito da reencarnação, porque o princípio da vida material era, antes, só se acreditava que a água dava origem a tudo, né? Filósofos do passado pensavam isso. Tales de Mileto falava, né, que tudo era originado da água, né? Depois teve outros filósofos que falavam: não, tudo do ar, depois, água, ar, terra, fogo, né? Mas se acreditava que tudo tinha origem na água, né? E se a gente olhar o livro Gênesis da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, né, fala que o Espírito de Deus boiava nas águas. De repente Deus separou a água de cima da água de dentro, estava tudo água, né? A água era a origem do princípio da vida material, né? Então quando se fala renascer da água e do Espírito, está se falando em renascer do corpo e do Espírito. E aí surgem interpretações. É interessante porque muitas vezes companheiros interpretam de uma forma errada, buscando o sentido literal ali do texto, né? A literalidade ali do texto. Mas em certas situações, de acordo com os objetivos particulares, ali a literalidade pode não ser exatamente o que se quer, né? E acaba então tentando interpretar de uma forma diferente. Jesus fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Claro, esse está literal, isso está claro, está direto. Ah, mas não, renascer da água do Espírito é a água do batismo, não é a água princípio da vida material, seria a água do batismo. Mas na verdade a gente compreende de uma forma bastante clara que o que Jesus quis dizer era reencarnação. Só faltou dizer a palavra reencarnação. Quem não reencarnar não pode ver o reino de Deus. Por que ver o reino de Deus, né? Porque através do processo reencarnatório, o objetivo da encarnação que a gente está vendo aqui, o espírito evolui. Através da reencarnação, o espírito cresce. O espírito ganha conhecimento, ganha vivência, ganha sentimento, ganha valores de ordem moral, ganha virtudes, amplia horizontes e consegue então trabalhar para o seu objetivo fundamental. Deus só pode ter objetivos bons para nós. Se Deus é bom, né? Se Deus é bom, se Deus é infinitamente justo e bom e é todo poderoso, então o objetivo que pode existir é o melhor de todos, que é exatamente a perfeição. Então o espírito ele vai caminhar exatamente nesse sentido. Então, voltando aqui à questão da alma, Kardec trabalha também aqui nessas questões que a gente está estudando hoje, a respeito da alma. Ele fala o seguinte, que a alma é uma palavra que muitas vezes foi utilizada com vários significados, né? Como a gente estava falando da palavra ressurreição, que muitas vezes também é utilizada com significados diversos, que principalmente no passado era usada dessa forma. A palavra alma também foi utilizada com muito significado. E Kardec, ele era cuidadoso, muito cuidadoso com relação à utilização da palavra. Logo no primeiro capítulo aqui do Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 1 da introdução, Kardec ele
trabalha a definição, a utilização de certa terminologia. Ele diz o seguinte: para se designarem coisas novas, são necessários termos novos. Porque muitas vezes você tem ideias novas, aí você quer colocar essa ideia nova dentro de uma mesma terminologia, de um termo que já existe, e aí cria confusão. As palavras espiritualismo e espiritualista já têm acepção própria. Utilizar essas mesmas palavras para designar a doutrina que os espíritos estão revelando seria multiplicar causas de antropologia que já existem em grande quantidade. Então, para isso, para se designar essa doutrina, utiliza-se as palavras espiritismo, espírita, espiritista. Espiritista a gente não usa muito, né? Mas é sinônimo de espírita, ou espírita, ou espiritista. Mas a gente acabou utilizando espírita, né? Para se designar essa doutrina, que trata desse conjunto filosófico, científico e religioso, objeto da revelação dos companheiros espirituais. Então, muito cuidadoso com relação à terminologia. Já no item 1 do Livro dos Espíritos, ele já começa a tratar dessa questão dos termos. E aí no item 2, ele vai tratar de um outro termo, que é alma. Alma, palavra utilizada com vários significados diferentes, né? Alma como um princípio da vida material. Às vezes se utiliza a palavra alma como princípio da vida material. Kardec até coloca um exemplo, quando diz que um instrumento musical não está funcionando, ele não tem alma, né? A alma utilizada como um princípio que é absorvido, um princípio de inteligência que é absorvido do todo universal, né? E aí então ele está trazendo a palavra alma como sinônimo daquela teoria do panteísmo. Teoria do panteísmo, né? Que existe um todo, né? De onde é extraída uma parte, e essa parte inteligente, desse todo inteligente, essa parte vai e anima um corpo. Então, quando nós nos referimos a nós mesmos como tendo alma, né, na verdade, de acordo com essa teoria, seríamos uma parcelazinha desse todo que está ligada ao corpo. E a doutrina espírita rebate essa teoria quando fala que, na verdade, não faz nenhum sentido, né? Porque se a inteligência é tirada do todo, né, esse todo seria, a princípio ele seria homogêneo, mas ele traz tantas diferenças, né? Tão grandes as diferenças, né? Então não faz nenhum sentido, né? Essa alma ser absorvida de lá e dar resultados tão diferentes. E depois, quando a gente morre, aí essa alma que vivenciou aqui, que aprendeu aqui, que conquistou valores diferentes, né, no contato com o outro, volta para lá modificado. Então está modificando aquele todo lá, né? E esse todo jamais poderia ser intitulado Deus, né? Porque a ideia de panteísmo é isso, né? Ele seria Deus, né? Panteísmo, né? Pan de todo e teísmo de Deus, né? Jamais poderia ser intitulado Deus, porque ele estaria em modificação o tempo todo. Em primeiro lugar, ele não é homogêneo, né? Em segundo lugar, ele estaria sempre se modificando, porque as pessoas vêm aqui, os espíritos vêm, se modificam aqui, voltam para lá e estão modificando todo. Não faz sentido. Então esse é um outro conceito de alma. E aí Kardec pergunta para os espíritos: mas qual o conceito que eu devo dar, né, para a palavra alma? O espírito diz: dá o nome que quiser, contanto que vocês se entendam. A gente tem que se entender, né? Então a gente dá o nome que a gente quer, né? E aí Kardec acaba ficando
e os espíritos superiores também acabam trabalhando nesse sentido, com a última acepção da palavra alma, que é espírito encarnado. Alma como espírito encarnado. A alma é sinônimo de espírito, mas quando está ligado ao corpo físico, né? Então, se está ligado ao corpo físico, não existe alma de outro mundo, né? A alma só pode ser desse mundo, né? Mas é isso, né? A ideia que Kardec traz é essa, a respeito da alma. E existem tantas colocações. Kardec fala uma outra aqui, que é utilizada a palavra alma. O que significa a alma do mundo, né? Certa vez eu lembro de ler no livro de Camille Flammarion, Deus na Natureza. Ele fala o seguinte, que o universo, se não fosse temer a pecha de panteísta, disse Flammarion, eu diria que o universo vive por Deus como o homem vive pelo Espírito. Está vendo a palavra homem aí também utilizando como função ao corpo material, né? Se não fosse temer a peste de panteísta, eu diria que o universo vive por Deus como o homem vive pelo Espírito, porque Deus está presente em todos os lugares, Deus é onipresente, né? Então a palavra da alma, a palavra alma muitas vezes pode ser utilizada com significados diversos e não faz sentido ficar preso a várias concepções. A gente tem que definir qual caminho que a gente vai seguir, qual caminho que a gente seguiu, a alma como espírito encarnado. E aí Kardec faz algumas perguntas. Será que a alma, um espírito, ele pode encarnar em corpos diferentes? Um espírito ele pode, por exemplo, estar encarnado aqui, nesse corpo, e ao mesmo tempo estar num outro corpo? Não, né? Podem dois espíritos estar encarnados num corpo? Também não, né? Existem concepções dizendo a alma seriam órgãos do corpo, e aí cada uma teria uma inteligência peculiar. Então são várias concepções que se tem, mas a gente sabe que a alma, para nós então, é o princípio inteligente do universo que está ligado ao corpo físico. Vamos ver o que mais ele fala aqui. Da sede da alma. A sede da alma é interessante. A sede da alma. Onde é que é a sede da alma? A sede da alma é na cabeça? A sede da alma é no coração, né? Aonde a alma está localizada? E aí os espíritos falam que não tem um lugar preciso, certo, né? E muitas vezes a alma até se expande ao corpo físico, não está circunscrita ao corpo físico. Tem uma colocação clara a respeito disso. A alma, 141, não se acha encerrada no corpo, como o pássaro está numa gaiola. Mas aí ele fala o seguinte, na 146, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? E a resposta não. Porém, ela reside mais particularmente aonde? Na cabeça, nos grandes gênios e em todos aqueles que pensam muito. E no coração, naqueles que sentem muito e cujas ações todas referem-se à humanidade. Ainda voltando ao tema da reencarnação, a reencarnação é uma resposta lógica para tudo o que a gente vê ao nosso redor. É a explicação razoável para as diferenças, para as discrepâncias, para as desigualdades. Tantas desigualdades existentes de toda espécie. Desigualdades no corpo físico, desigualdades no sentimento, desigualdade na inteligência, desigualdade nas riquezas e das aptidões. A única explicação razoável para tanta desigualdade é a reencarnação. A não ser que a gente queira voltar à concepção materialista e ateísta, né? Deus não existiria. Mas a única forma de nós compatibilizarmos a realidade que nós vemos
com a concepção da justiça de Deus é exatamente através da reencarnação. Então a reencarnação é uma necessidade que até, de alguma forma, nos acalma, porque nós passamos a entender melhor a realidade que nos envolve. Nós passamos a compreender que tudo tem uma razão de ser. Não apenas acreditamos que tudo tem uma razão de ser porque dizem, acredite, tem uma razão de ser. Não, a gente compreende através da ideia da reencarnação, através da ideia da lei de causa e efeito. Por que uma pessoa nasceu cego de nascença, como a gente falou? Por que uma pessoa nasceu cego espiritual? Porque tem gente que enxerga espiritualmente, que é uma beleza, e o outro não enxerga nada. Por que alguém nasceu com determinados valores de ordem espiritual e o outro não? Kardec fala na Gênesis, o mérito do ser seria nulo se nós não acreditássemos na ideia da reencarnação. Por que um está num passo mais adiantado e o outro está no passo menos adiantado? O mérito seria como de um legume em ser maior e mais saboroso. Um ser diferente do outro, enquanto na verdade um é diferente do outro por causa de vivências, de conquistas, de talvez de um tempo maior de vida espiritual, de encarnação. Às vezes não, às vezes pode ter um tempo maior, mas andou mais devagar. Esse tipo de coisa acontece, mas na verdade a gente passa a ter um entendimento, porque há tanta desigualdade, porque há tanta diferença, porque há tanta dor, e porque também há tanta esperança, porque também há tantas coisas belas ao nosso redor, tantos estímulos, tantas motivações para nós buscarmos algo além, diante de um cenário que às vezes poderia ser um cenário pessimista. Para alguns, o cenário é extremamente pessimista, porque não acreditam em nada além da matéria. Mas quem consegue conceber a ideia da reencarnação e concebê-la no pensamento, concebê-la no sentimento, consegue compreender melhor as dificuldades e ver que esse cenário não é ruim, é um cenário complicado, mas de momento. A gente imagina Jesus olhando para tudo isso, espírito puro, olha para tudo isso e ele vai dizer de uma forma desesperançosa, de uma forma desdenhosa a respeito da realidade que nos envolve, ou ele vai compreender que isso aí faz parte de um processo imenso e que é uma situação momentânea com um objetivo muito, mas muito maior. Então a ideia da reencarnação é exatamente essa ideia que nos faz compreender melhor a realidade, nos reconciliarmos com o Criador e aceitarmos, mais do que isso, trabalharmos dentro desse processo para construir esse cenário melhor que nós tanto buscamos. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, muita paz a todos e que nós possamos refletir a respeito dessas lições que a nossa doutrina espírita e os espíritos superiores nos trazem. Muita paz.